Você já deixou de tentar alguma coisa só porque acreditou que não ia conseguir? O que você está vendo agora é um dos experimentos psicológicos mais reveladores da história. Uma professora, anagramas simples e uma armadilha mental silenciosa chamada desamparo apreendido. Em poucos minutos, metade dessa sala foi treinada para falhar. E o pior, talvez você esteja vivendo exatamente como esses alunos, desistindo de sonhos solucionáveis porque sua mente foi programada para a derrota. Antes de mergulharmos nessa descoberta que pode mudar sua forma de ver a vida, se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e se inscreva. Você está no canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação, onde transformamos princípios em metodologias acessíveis para equipar sua vida e sua família. Agora, observe o lado direito da sala. Eles receberam palavras fáceis de resolver: amor, casa. A cada acerto, o cérebro deles recebia uma pequena dose de dopamina, o hormônio da recompensa. Eles se sentiam capazes, inteligentes. Já o lado esquerdo da sala recebeu o impossível: palavras que não formavam nada. A cada tentativa frustrada, eles não sentiam a recompensa, mas a dor da falha pública, o constrangimento. O nome disso, cientificamente, é desamparo apreendido. É um conceito descoberto pelo psicólogo Martin Seligman. Ele percebeu que quando o nosso cérebro entende que o esforço não gera resultado, ele simplesmente para de gastar energia. Ele se torna impotente, mesmo diante de problemas que poderiam ser resolvidos. Veja o que acontece agora. A professora entrega o terceiro anagrama e desta vez ele é igual para todos. Uma palavra fácil. O lado direito, que foi treinado para o sucesso, resolve rapidamente. Mas olhe para o lado esquerdo. Eles nem tentam mais. Eles já se convenceram de que são incapazes. Eles aprenderam a desistir. O cérebro deles foi programado para a impotência. A oportunidade de vencer está bem na frente deles, mas a experiência passada de fracasso os cega completamente. Eles estão presos na própria mente. Isso soa familiar? Quantas vezes na sua vida você parou no terceiro anagrama? Aquele projeto que você abandonou, aquele relacionamento que você desistiu de consertar, aquela tentativa de educar seu filho que parecia não dar em nada. Parecia tão fácil para os outros, mas para você era impossível. A verdade é que muitas vezes não é sobre falta de capacidade, é sobre o desamparo apreendido que instalou uma mentira no seu sistema operacional. Uma mentira que diz: não adianta tentar, você vai falhar de novo. Essa programação mental nos sabota silenciosamente, nos faz desistir de sonhos, de metas e até de nós mesmos. Ela nos convence de que o problema está em nós, quando, na verdade, o problema é a percepção distorcida que criamos a partir de falhas anteriores. Nós começamos a acreditar que somos o problema e não a situação. Entender isso dói, mas também liberta. Reconhecer essa armadilha é o primeiro passo para se livrar dela. Agora, eu quero te ouvir. Você já deixou de tentar alguma coisa só porque acreditou que não ia conseguir? Já sentiu que sua mente te travou mesmo quando a solução estava na sua frente? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Sua história pode ajudar outra pessoa a perceber que não está sozinha. No próximo bloco, vamos descobrir como esse desamparo nasce lá na infância. E mais importante, como podemos evitar que nossos filhos caiam nessa mesma armadilha? Não saia daí. Mas existe um outro tipo de governo familiar. Um governo que, na tentativa de proteger, acaba fabricando impotentes. É um governo que age como se o mundo fosse um lugar sem dor, sem frustração, e que, ao fazer isso, cria uma geração que não sabe lidar com o primeiro obstáculo. Vamos entender isso. Lembra dos anagramas do nosso experimento? O grupo que recebeu o primeiro anagrama impossível aprendeu que não adiantava tentar. Isso é o que a gente chama de desamparo aprendido. Agora pensa comigo. E se formos nós, os pais, que estamos entregando o anagrama impossível para os nossos filhos? Existem duas formas principais de fazer isso. A primeira é a superproteção. É o pai, a mãe, que não deixa o filho se frustrar nunca. A criança não consegue montar o brinquedo? O pai monta. Ela não entende o dever de casa? A mãe faz por ela. A gente resolve todos os problemas.
amarra o cadarço, arruma a mochila, media o conflito com o amiguinho. A gente entrega o anagrama já resolvido. O que acontece? Essa criança nunca desenvolve a musculatura emocional para lidar com a falha. Ela não aprende a tolerar o desconforto de não conseguir algo de primeira. Ela não desenvolve resiliência. E aí, quando a vida de verdade, fora da redoma de vidro, apresenta o primeiro anagrama difícil de verdade, um não de um amigo, uma nota baixa na prova, uma dificuldade no esporte, ela desaba. Ela não tem ferramentas para tentar de novo. O cérebro dela olha para aquilo e conclui: isso é impossível, eu não sei fazer. Ela entra em desamparo aprendido, não porque falhou antes, mas porque nunca teve a chance de tentar e falhar. A outra ponta desse mesmo problema é o excesso de crítica e cobrança. É o governo da exigência implacável. Nesse cenário, o pai ou a mãe nunca está satisfeito. A nota foi 9? Por que não foi 10? Fez um gol no jogo, mas perdeu aquele outro. Cada tentativa da criança é recebida com uma avaliação de que poderia ter sido melhor. Para essa criança, o papel dela, o anagrama que ela recebe, já vem com a palavra impossível, escrita em letras garrafais. Ela sente que, não importa o que faça, nunca vai alcançar a aprovação dos pais. A dor da decepção deles, o olhar de desaprovação, é tão grande que ela simplesmente para de tentar. Para que se esforçar se o resultado vai ser sempre a mesma sensação de fracasso? Ela desiste não do desafio, mas de sentir a dor da crítica. É um mecanismo de autoproteção. Ela se paralisa. O olhar dela se torna igual ao olhar dos alunos do experimento que desistiram. Aquele olhar de não adianta, eu sou incapaz. Tanto o excesso de proteção quanto o excesso de crítica criam o mesmo resultado. Uma criança que acredita ser impotente. Agora, vamos aprofundar um elo que muitas vezes passa despercebido. A conexão entre o desamparo aprendido e o diagnóstico de TDAH ou outras dificuldades de atenção. Preste muita atenção nisso, porque pode mudar a forma como você enxerga o seu filho ou o seu aluno. Muitas crianças, e até adultos, que são rotulados com dificuldades de atenção, na verdade, podem estar sofrendo de um profundo desamparo aprendido escolar. Pense na jornada de uma criança na escola. Nas primeiras vezes que ela tentou ler, as letras embaralharam. Nas primeiras vezes que tentou se concentrar na explicação da professora, outros estímulos a distraíram. Ela falhou. 1, 2, 3 vezes. O que o cérebro dela aprendeu com essa experiência? Ele aprendeu que focar, que prestar atenção naquela tarefa específica, é inútil. É um esforço que não gera resultado. Então, por que continuar tentando? É aqui que o ciclo da desistência se instala. A criança começa a pensar: por que eu vou tentar me concentrar se eu nunca consigo? Por que vou tentar ler esse livro se eu sempre me perco? O cérebro dela, para economizar energia e evitar a frustração, simplesmente desliga quando confrontado com aquela tarefa. Não é uma incapacidade neurológica de focar, mas uma crença aprendida de que o foco não funciona para ela. E o que acontece quando essa criança vai a um profissional? Muitas vezes, ela recebe um rótulo, um diagnóstico. E esse rótulo, embora possa trazer algum alívio inicial, pode acabar reforçando o desamparo. A criança agora pensa: ah, eu não consigo porque eu tenho TDAH. Eu sou assim, sou defeituoso. A crença de incapacidade se solidifica. O governo do lar, o papel do pai e da mãe, é crucial aqui. Precisamos quebrar essa crença de que a criança é defeituosa. O nosso papel não é evitar que o nosso filho falhe, de jeito nenhum. O papel do governo familiar é ensinar que a falha no primeiro anagrama não define o resultado do terceiro. É mostrar com paciência e estratégia que ele pode sim aprender a focar. Que ele pode sim aprender a ler. Que a dificuldade inicial não é uma sentença de fracasso eterno. E isso nos leva a uma das verdades mais profundas e, por vezes, mais dolorosas da paternidade. O rastro invisível que deixamos. O desamparo aprendido é contagioso, ele passa de geração em geração. Pais que desistiram de seus próprios sonhos, que vivem presos na crença de que não adianta tentar. A vida é assim mesmo. Isso não é para mim.
transmitem essa impotência pelo exemplo. Não é o que você fala, é o que você faz. Seu filho está filmando a sua vida, a sua atitude, o tempo todo. Ele está registrando a sua crença no olhar dos filhos. Se você acredita que não pode conseguir um emprego melhor, se você reclama constantemente que não consegue emagrecer, se você desistiu daquele projeto pessoal porque achou difícil demais, qual é a mensagem que seu filho está recebendo? Ele está aprendendo, pelo seu rastro, que desistir é a norma. Que diante de um anagrama difícil, a resposta é baixar a cabeça e aceitar a derrota. Pais desamparados criam, sem perceber, filhos impotentes. Mas o contrário também é verdadeiro, e é aí que reside a nossa maior força como pais. A educação pelo rastro pode ser a ferramenta mais poderosa para ensinar o governo, a autogovernança. Deixa eu te contar a história de um amigo meu, o Marcos. Aos 42 anos, ele estava infeliz na sua carreira, preso em um emprego que não o satisfazia. Ele vivia dizendo que era tarde demais para mudar, que já tinha passado da idade de aprender algo novo. Ele estava vivendo o seu próprio desamparo aprendido. O filho dele, de 14 anos, estava com muita dificuldade em matemática. Já tinha repetido a matéria uma vez e estava prestes a desistir, dizendo: "Eu sou burro, eu não consigo aprender isso." Um dia, o Marcos percebeu. Ele viu no filho o reflexo da sua própria desistência. Naquele dia, ele tomou uma decisão. Ele se matriculou em uma faculdade à noite, em uma área completamente diferente. A família toda viu o esforço dele. Viam ele chegando cansado do trabalho e indo estudar. Viam a dificuldade dele com as matérias, as noites mal dormidas. Viam ele enfrentando o seu próprio anagrama difícil. Um dia, o filho dele o viu estudando e disse: "Pai, é difícil, né?" E o Marcos respondeu: "Muito, filho, mas eu não vou desistir." Aquela cena mudou tudo. Ao ver o pai enfrentando a dificuldade, sem garantias de sucesso, mas com persistência, o filho aprendeu a nunca se dar por vencido. Ele começou a se dedicar mais à matemática, procurou ajuda e, no final do ano, passou. O Marcos não deu sermão, não criticou, não fez a lição pelo filho. Ele ensinou pelo rastro. Ele mostrou que o governo da própria vida é uma escolha que se faz todos os dias, em qualquer idade. É forte perceber que, às vezes, somos nós que entregamos o papel impossível para os nossos filhos, não é? Mas há esperança. Agora, eu quero te ouvir. Você percebe algum sinal de desamparo aprendido no seu filho ou em algum aluno seu? Ele desiste fácil demais das coisas? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Vamos debater como transformar essa impotência em governo. No próximo bloco, eu vou te dar o passo a passo para reprogramar essa mente e sair da paralisia. E como é que a gente sai desse buraco, desse desamparo aprendido? A resposta está no que a gente pode chamar de fisioterapia da esperança. Pensa comigo. Se o seu cérebro foi treinado para desistir, a gente precisa reeducar ele para vencer de novo. É como reaprender a andar. Como a gente faz isso? Com microvitórias. Lembra dos anagramas do experimento? Para curar o grupo que desistiu, a gente não daria anagramas difíceis. A gente daria anagramas muito, muito fáceis. Tipo sol, céu, mar. Coisas que eles resolveriam na hora. Cada solução, por menor que seja, é uma pequena dose de dopamina, uma prova de que, sim, eu consigo. Então, na sua vida, quais são os seus anagramas fáceis? Talvez não seja correr uma maratona, mas caminhar 10 minutos. Talvez não seja ler um livro inteiro, mas ler uma única página. Não é sobre o tamanho da vitória, é sobre a frequência dela. É sobre criar uma sucessão de vitórias para que o seu cérebro comece a reescrever o roteiro. A gente troca aquela narrativa interna de eu não consigo por uma muito mais poderosa. Eu ainda não aprendi como fazer isso. Percebe a diferença? Eu não consigo é uma sentença de morte, um ponto final. Eu ainda não aprendi é um convite à jornada, uma vírgula. É a promessa de que existe um caminho. Isso, meus amigos, é metanoia pura. É a renovação da mente para que o seu corpo, suas ações, sigam um novo comando, um comando de vitória. Não é sobre ignorar as dificuldades, mas sobre mudar o seu diálogo interno diante delas. É dizer para si mesmo: ok,
Essa foi a primeira tentativa. Qual é a próxima? Essa mudança de perspectiva é a semente de toda grande virada. Mas só as micro-vitórias e a mudança de narrativa não são suficientes para blindar a gente para sempre. Para construir uma fortaleza mental, a gente precisa de um antídoto final. Uma tríade poderosa que funciona como um sistema de governo pessoal contra o desamparo. O primeiro pilar dessa tríade é a fé. E aqui, não falo apenas no sentido religioso, mas da fé como a capacidade de visualizar o resultado antes de ter qualquer evidência dele. Lembra do grupo que desistiu no terceiro anagrama? A fé é o que te faz tentar o terceiro, o quarto, o quinto, mesmo quando os primeiros foram falhas. É a convicção interna de que a solução existe, mesmo que você ainda não a esteja vendo. A fé é o motor que te impede de desistir quando a lógica diz que você já deveria ter parado. É a força que sussurra, continue, quando tudo ao redor grita, desista. O segundo pilar é a arte. A arte, em sua essência, é a criatividade em ação. É a capacidade de olhar para o mesmo problema e enxergar uma solução que ninguém viu. A arte nos ensina que não existe erro, existe processo. Uma pincelada errada não estraga a tela. Ela se torna o começo de uma nova forma, uma nova textura. A criatividade é o que nos permite sair do caminho óbvio. Se o anagrama ator parece impossível, a arte te faz perguntar: e se eu trocar as letras de lugar de uma forma completamente diferente? E se eu olhar de cabeça para baixo? É usar a imaginação para criar novos caminhos onde antes só havia um muro. A arte liberta a sua mente da tirania do jeito certo e te apresenta um universo de possibilidades. E o terceiro e último pilar, que amarra tudo, é a educação. Mas não a educação formal de um diploma na parede. Falo da educação como treinamento, como disciplina. A educação é o que transforma a inspiração da arte e a convicção da fé em ação consistente. É o governo sobre a sua própria rotina. É a disciplina de acordar e fazer aquela microvitória que você se propôs, mesmo sem vontade. É a constância de treinar sua mente todos os dias. Quando você governa sua agenda, quando você governa seus hábitos, você mata a sensação de impotência na raiz. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser o arquiteto do seu dia. Essa tríade, fé, arte e educação, não é só um conceito bonito. É a ferramenta prática para desmontar o desamparo aprendido e instalar um novo sistema operacional, o do governo pessoal. O experimento da professora nos mostrou como é fácil ser treinado para a derrota. Mas hoje, você recebeu o conhecimento para ser treinado para o governo. Você já deixou de tentar alguma coisa só porque acreditou que não ia conseguir? Que esse vídeo seja o fim dessa mentira na sua vida. Deixe seu like, compartilhe com quem você sabe que está paralisado e se inscreva para a gente continuar essa jornada de governo juntos. E agora eu quero saber de você. Me diga aqui nos comentários. Qual é o primeiro anagrama que você vai voltar a tentar resolver hoje? Clique agora no quadro aqui ao lado para entender sobre o olhar dos filhos ou vá direto para o nosso canal para mais conteúdo. Você está no canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação. Até a próxima!